E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos começar a resolver a prova do OBA 2014 do nível 4, a prova do ensino médio. Nós vamos começar pela questão número 1, onde nós temos que calcular o diâmetro do Sol. Então vamos ler. Na 16ª OBA, que foi a de 2013, mostramos como Eratóstenes fez para medir o raio da Terra, que tem esse exercício também resolvido no Ser Genial. Nesta questão, nós vamos mostrar como você mesmo pode fazer para medir o diâmetro, que ele chama de D maiúsculo, do Sol, conhecendo-se sua distância até a Terra. Então a gente tem a distância do Sol até a Terra, nós conseguimos determinar qual é o diâmetro do Sol. A primeira figura mostra, esquematicamente, o experimento, como que nós temos que fazer. Ele fala para fazer um tubo com uma cartolina preta, com cerca de 10 ou 15 centímetros de diâmetro, e o mais longo possível, tipo 1 ou 2 metros. De um lado, tape com papel alumínio, e no centro dele faça um minúsculo furo com a ponta de uma fina agulha. Tape o outro lado do tubo com uma folha de papel milimetrado. Na primeira figura, o tubo está representado por uma caixa. Não importa, Aqui nessa primeira figura. Ele desenha com uma caixa, mas ele diz um tubo, Tanto faz. Pode ser tubo, caixa, paralelepípedo. Como ângulos opostos pelo vértice são iguais, esses dois ângulos aqui, você pode redesenhar os dois lados de luz conforme o esquema ao lado, que é esse segundo desenho aqui, e usar simples semelhança de triângulos para calcular o diâmetro do Sol. Então, o que esse experimento diz? Nós vamos pegar um tubo, uma caixa, seja lá o que for, um objeto, nós vamos fazer um furo aqui de um lado, e nós vamos colocar um papel milimetrado aqui desse. Então, o que vai acontecer? Os raios do Sol vão atravessar esse furo e vão projetar uma imagem aqui dentro. E nós conseguimos, por semelhança de triângulos, determinar qual é o raio do Sol. Claro que isso é aproximado, mas nós chegamos muito próximos do número da realidade. Então, como que é isso? Bom, ele redesenhou aqui esse próprio desenho. Nós sabemos que esse triângulo menor, como nós vimos, esse ângulo aqui é igual a esse daqui, oposto pelo vértice. Então ele só colocou um triângulo dentro do outro. O menor é esse daqui. E o maior, que é esse triângulo aqui, ele desenhou como sendo todo esse triângulo aqui. E como que nós vamos fazer semelhança de triângulos? Bom, é muito, até visualmente óbvio que isso é semelhança de triângulos, mas mostrando, bom, nós temos que ter no mínimo dois ângulos que são congruentes. Esses dois são, o terceiro também é. Então, nós já temos aqui um oposto pelo vértice. Se nós traçarmos esta reta aqui e esta aqui, nós vamos ver que são duas retas paralelas cortadas por uma transversal, que é, por exemplo, esta reta aqui. Então, este ângulo, ele é congruente a este ângulo. Então, nós podemos aqui determinar que são triângulos semelhantes. Aqui eu só mostrei pelos ângulos, mas isso é até visualmente óbvio que eles são semelhantes, como o texto já diz. Então vamos ler a pergunta. Ao apontar o tubo para o Sol, este projeta no papel milimetrado sua imagem, a qual pode ser medida. Bruna Senra, aluna da URJ, fez este experimento com um tubo de 2 metros de comprimento, 10 centímetros de diâmetro, e a sua imagem do Sol que ela mediu foi de 18 milímetros. Chame de D maiúsculo o diâmetro do Sol, D minúsculo o diâmetro da imagem projetada pelo Sol, sobre o papel milimetrado, que ela mediu 18 milímetros. Chame de T maiúsculo a distância entre a Terra e o Sol, e T minúsculo ao comprimento do tubo. Ele quer saber em quilômetros o valor que a Bruna encontrou para o diâmetro D do Sol. Bom, então aqui eu vou redesenhar para ficar mais claro. Então aqui seria o triângulo maior e aqui o triângulo menor. Então, como nós vimos, aqui é o diâmetro do Sol, que é o que a gente quer saber, o D maiúsculo. E aqui é o diâmetro da imagem projetada pelo Sol lá dentro do tubo ou da caixa, que é o D minúsculo. Nós também temos que esta distância aqui é a distância entre a Terra e o Sol, que eu chamo de T maiúsculo. E esta distância é o comprimento do tubo, que é o T minúsculo. Estas distâncias, T maiúsculo e T minúsculo, são alturas do triângulo. O T maiúsculo é a altura do triângulo maior e o T minúsculo é a altura do triângulo menor. E nós sabemos, lá por semelhança de triângulos, que nós podemos escrever a seguinte relação. D maiúsculo dividido por D minúsculo, ou seja, a base de um dividido pela base de outro, é igual a altura de um dividido pela altura de outro. Por que nós podemos fazer isso? Justamente porque são triângulos semelhantes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores.
O D maiúsculo é o diâmetro do Sol, que é o que a gente quer saber. O Dzinho é o diâmetro da imagem que foi projetada, né, que foi 18 milímetros, ele falou. Só que ele quer o resultado em quilômetros, então nós já vamos passar tudo para quilômetros. 18 milímetros. Para chegar em metros, nós temos que dividir por 1000, né, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. E de metros para passar para quilômetro é dividir de novo por 1000. Então, é igual a 18 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, ou seja, 10 a menos 6 quilômetros. 18 vezes 10 a menos 6. Isso é igual a... Bom, a distância Terra-Sol, né, que é o T maiúsculo. Ele falou que é 150 milhões de quilômetros, né? 15 vezes 10 a sétima, né, com 7 zeros do lado. Então, isso já está em quilômetros, né, então já está certo. 15 vezes 10 a sétima. Dividido pelo comprimento do tubo. O comprimento do tubo é 2 metros de comprimento. Então, 2 metros para passar para quilômetro divide por 1000. Né, que é a mesma coisa do que multiplicar por 10 a menos 3. Então, 10 a menos 3 quilômetros. Então, 2 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Então, como nós vamos calcular aqui o diâmetro do Sol, nós temos que D é igual a 15 vezes 10 a menos 7 vezes 18 vezes 10 a menos 6. Né? Eu só passei esse 18 vezes 10 a menos 6 para o outro lado. Dividido por 2 vezes 10 a menos 3. 2 corta com 18, sobra 9 aqui em cima. 10 a menos 6 com 10 a menos 7, fica só 10. 10 elevado a 1. Então, 10 elevado a 1. Então, isso vai ser igual a 9 vezes 15 é 135. E tem um 10 a 1 em cima e um 10 a menos 3 embaixo. Esse 10 a menos 3 pode passar para cima como 10 a terceira. Então vai ficar 10 vezes 1, 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a terceira, porque é 10 a quarta. Então a resposta é essa, 135 km, ou ainda 135 com 4 zeros do lado. Resolvemos o primeiro exercício da OBA de 2014 para o nível 4. Calculamos o diâmetro do Sol. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.